Eu sou Adam. E eu sou o Raya. Hoje a gente vai conversar sobre história da redenção. É, uma análise dessa obra tão importante, compilada dos escritos de Ellen G. White. Temos bastante material aqui para explorar a fundo. Pois é uma obra, assim, seminal, né? Uma das 4 que formam a base da teologia adventista do sétimo dia. Ela dá um panorama, olha, impressionante do chamado grande conflito. O conflito cósmico entre o bem e o mal. Isso, desde o comecinho lá no céu até a restauração final de tudo. Então, a nossa ideia aqui é ver como esse livro mostra o plano de Deus, né? Entender a narrativa que ele constrói, desde a rebelião lá no céu até o reino eterno de Deus. Vamos focar nos pontos principais? Certo. Para começar, o que é exatamente História da Redenção? É uma compilação de 1947, mas assim, reúne textos que Ellen White escreveu bem antes, entre 1844 e 1915, mais ou menos. E que tipo de texto? Uma mistura, sabe? Tem teologia, tem história sagrada, profecia, até cosmologia e escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, e tudo isso é amarrado por uma visão profética bem particular dela. Cobre tudo, desde a origem do mal até a nova terra. Interessante. E não é só contar a história, pelo que entendi. Tem uma função maior. Exato. É bem mais que um reconto. Funciona como teodiceia. Quer dizer, busca justificar Deus diante do mal que existe. É também um guia profético. Ajuda a entender a Bíblia de um jeito mais integrado. O Arthur L. White, que era neto dela, disse que a obra dá uma perspectiva única sobre esse grande conflito, né? E que isso dá significado para a nossa vida. Isso me pareceu muito forte. Não é só sobre o universo, é sobre a gente também. Com certeza. E a origem dessa compilação é bem reveladora do contexto. O núcleo mesmo foram as primeiras visões que ela teve sobre o grande conflito. Teve uma bem marcante em 1858. E isso foi numa época... Numa época de muita agitação religiosa, né? Ligado ao movimento milerita, que esperava a volta de Cristo ali por 1844. E também na formação da própria Igreja Adventista. Tinha muito debate doutrinário rolando. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a questão do santuário celestial. Poderia explicar rapidinho o que seria esse santuário celestial? Muita gente talvez não conheça o termo. Claro. Na teologia adventista, entende-se que é o lugar no céu onde Cristo está ministrando agora, sabe? Depois que ele subiu, ele aplica ali os méritos do sacrifício dele por nós. Entendi. Então, essas visões iniciais sobre o conflito foram evoluindo, ela foi desenvolvendo os temas, organizando em outros livros, como Patriarcas e Profetas, até chegar nessa síntese que foi compilada depois que ela faleceu. E o fio condutor disso tudo é o grande conflito. A ideia central é essa guerra entre Cristo e Satanás como a chave para entender a história toda. Exatamente. Essa é a lente. Começa lá no céu, com a rebelião de Lúcifer, e, se espalha para cá, para a Terra, com a tentação no Éden. E aí perpassa toda a Bíblia. Sim, toda a história bíblica. Chega no auge com a vida, morte e ressurreição de Cristo. Continua na história da Igreja e se intensifica nos eventos finais que ela descreve. Uma coisa que me chama a atenção é como isso conecta o cósmico com o pessoal, né? Nossas escolhas diárias parecem ganhar outra dimensão. Totalmente. É uma das implicações fortes. Mostra como Deus é justo, valoriza nosso livre-arbítrio e, claro, dá esperança na vitória final de Cristo. Revela o caráter de Deus no meio disso tudo. E nessa narrativa imensa, Cristo é o centro de tudo, o herói mesmo. Sem dúvida. Desde antes da encarnação, lá na criação, na promessa feita no Éden, aí vem o ministério dele aqui, a intercessão, agora no santuário celestial, o julgamento, a segunda vinda. A obra dá destaque para a encarnação, né? A vida perfeita dele, a morte na cruz como sacrifício. E a ressurreição vitoriosa. É a garantia de tudo gira em torno dele. E essa vitória de Cristo leva direto para a esperança futura, para a escatologia adventista que o livro detalha. Isso. O livro entra em detalhes sobre os eventos finais, o chamado tempo de angústia, um período difícil no fim, o selamento, que é a proteção de Deus para os fiéis, a chuva serôdia, que seria um derramamento especial do Espírito Santo, E depois, a segunda vinda gloriosa de Cristo, visível para todo mundo, as ressurreições,
o milênio, que os salvos passariam no céu segundo a visão dela, e, por fim, a destruição total do pecado e do mal e a criação da nova terra. É bem detalhado mesmo. É importante a gente comentar uma coisa que as fontes sempre ressaltam. A própria Ellen White dizia que os escritos dela não substituem a Bíblia. Como eles são vistos, então, oficialmente? Olha, a visão é que são princípios inspirados. Costumas usar a metáfora de uma luz menor que guia para a luz maior, que é a Bíblia. A função é ajudar a compreender melhor as Escrituras, fortalecer a fé, mas não adicionar doutrinas novas que sejam essenciais para a salvação, entende? Entendi. É um auxílio, não um substituto. Exato. E, embora seja uma obra fundamental para os adventistas, parece que o valor dela vai além, né? As reflexões sobre redenção, o conflito espiritual, o caráter de Deus. Com certeza, são temas universais. A perspectiva histórica que oferece, a compreensão desse cenário espiritual maior, a esperança que traz no meio das dificuldades, o foco em Cristo, isso fala a muita gente. O teólogo George Harnight disse que é uma das apresentações mais abrangentes e inspiradoras da narrativa bíblica. A relevância dela ultrapassa barreiras denominacionais. Então, para a gente ir fechando, o História da Redenção é mesmo uma obra monumental. Tenta dar um quadro completo do plano de Deus, do início ao fim, e com isso oferecer esperança e sentido para os nossos dias. Exatamente. E quem gostou dessa nossa conversa, fica o convite para explorar outras análises, outros temas inspiradores que a gente tem aqui na plataforma Ellen Talks. Isso mesmo. E se essa conversa foi útil, considere seguir o nosso conteúdo, curtir, avaliar, comentar. Compartilhar também ajuda muito a levar essas ideias para mais gente. Para terminar, queria deixar um pensamento inspirado no que o Arthur Low White falou sobre a obra. Ela nos lembra que não somos só espectadores, sabe? Somos parte de um drama cósmico que continua. E entender isso não é só intelectual. Oferece uma esperança real que pode transformar o nosso futuro. Fica a pergunta, né? O que muda se a gente viver com essa consciência?